Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ordem para Conversar, onde já sabe, a única ordem que aqui se impõe neste espaço de análise e reflexão é mesmo esta: conversar. Nesta segunda temporada estamos a conversar com quem lidera os órgãos da OSAI neste mandato 2025-2028. Estas foram conversas gravadas poucos meses após a tomada de posse e hoje será a vez de Nuno Cardoso, presidente da mesa da Assembleia Geral da OSAI. Mas já lá vamos. Antes disso, temos também connosco a bastonária da OSAI, Anabela Veloso, e, claro, as perguntas remetidas por quem nos segue nas redes sociais. Olá, senhora bastonária. Antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade e pelo tempo de regressar mais uma vez a este espaço onde respondemos juntos às dúvidas dos nossos associados. Vamos então à primeira pergunta? Olá, André. Obrigada por mais este espaço. Vamos lá então. Esta pergunta já é uma tradição aqui no Ordem para Conversar. Possibilidade de integrar a CEPAS na Segurança Social. Com a CEPAS não temos benefícios como o luto ou a baixa. Pronto, efetivamente esta é uma matéria delicada e que tem sido alvo de discussão há vários anos e que agudizou com a pandemia. Podemos também referir isso, é um facto. Não obstante os problemas já lá estarem e apesar do regulamento ser de 2015, é um regulamento que urge ser revisto, como já até demos essa indicação ao atual Presidente da Caixa de Previdência. Relativamente a esta questão de integrar a CEPAS na Segurança Social, como já havia referido, está a decorrer, portanto, um estudo, já foi apresentado um relatório e no início de setembro temos agendada já uma reunião do grupo técnico para fazer um ponto de situação. Portanto, também houve aquelas alterações no governo, houve o período legislativo, portanto tudo isso impactou aqui estas questões, mas o grupo técnico continua em funções, portanto continua a desenvolver os seus trabalhos e agendaram para o início de setembro para de facto fazermos aqui um ponto de situação sobre esta, que é uma das possibilidades de respostas do relatório, que é efetivamente a plena integração dos beneficiários da CEPAS na Segurança Social com os devidos impactos. Pronto, não esquecendo que esse grupo também dará também resposta às outras duas opções, que é a criação do regime opcional, portanto escolher a integração na Segurança Social ou na CEPAS, e a manutenção da CEPAS com melhoramentos decorrentes das possibilidades que também o relatório técnico, o relatório do grupo técnico vierem a demonstrar. A pessoa que fez esta questão efetivamente refere aqui os benefícios como o luto ou a baixa. Eu julgo que a pessoa se refere, quando refere aqui o luto, se refere ao período de nojo, portanto o direito aos dias por falecimento de algum familiar. Ou a baixa. E quanto a isto eu posso fazer aqui umas breves referências, pelo menos quanto ao que está a funcionar à data. E, efetivamente, a CEPAS não é de base um sistema assistencial, mas neste momento tem com participação, quer nas despesas de internamento hospitalar, quer também no benefício de apoio à recuperação no internamento hospitalar. Claro que tem alguns requisitos, mas tem à sua disposição, bem assim como a comparticipação nas despesas de ação médica e medicamentosa. Depois tem os conhecidos benefícios de nascimento e maternidade. Na questão da morte, temos o subsídio por morte e o subsídio, uma comparticipação nas despesas de funeral, claro está, para os familiares dos associados dos beneficiários que venham que venham a falecer. Mas é importante dizer que para ter estes benefícios temos que ter a situação contributiva regularizada. Depois, e este ano, o início de janeiro de 2025, diz a CEPAS que introduziu algumas melhorias significativas, nomeadamente no seguro de proteção de rendimentos e na assistência médica permanente.
portanto, que os beneficiários, os nossos associados, podem vir a beneficiar. Neste caso, tem a questão da incapacidade temporária absoluta, que pode ir até 24 meses. Recordo-me que tem a franquia de 10 dias, portanto, só períodos superiores a 10 dias é que terá esse direito. Existe também aqui umas novas introduções nos apoios, neste caso apoio à família, quando tem beneficiários com filhos menores de 18 anos, e em caso de acidente ou em caso de doença, portanto, depois o valor é ajustado. Não sei precisar agora esses valores, mas existe efetivamente um benefício, uma compensação para quem tem capacidade temporária absoluta. No caso de acidente, julgo que é 3 dias, e no caso de doença, 10 dias, como já referi. E depois temos também aqui a questão da assistência médica permanente, que pode até usar-se o recurso ao médico ao domicílio, entre outras questõesitas, mas que depois os colegas devem consultar o site da CEPAS ou ligar diretamente com a CEPAS, porque eles melhor que ninguém irão identificar os benefícios. Seguimos então agora para a segunda questão. Quando será emitida a cédula profissional via IDGov, a cédula física poderia ser mais moderna? Sim, efetivamente é uma coisa que esperamos, é que efetivamente a nossa cédula tenha uma nova imagem, seja mais dinâmica, seja mais tecnológica, vamos assim dizer. E por isso a Ordem efetivamente tem estado na evolução tecnológica desta cédula. Para nós o projeto chama-se SCAP, portanto que é a integração da nossa cédula profissional na aplicação do gov.pt, portanto desenvolvida em conjunto com a AMA. Nesse sentido, já estamos a desenvolver testes com a AMA para partilhar dados dos nossos associados, para então poderem eles mesmos utilizarem a chave móvel digital ou o cartão de cidadão e então, na qualidade de solicitadores ou de agentes de execução, usarem, tanto terem a questão da cédula como também da assinatura digital. Já temos a questão do atributo, portanto, enquanto solicitador eu já posso assinar com a chave móvel digital com o meu atributo de solicitadora, a título de exemplo. Estes desenvolvimentos têm sido feitos exclusivamente pela equipa interna da nossa informática. Portanto, estamos em fase de testes e penso que em breve também teremos novidades para os nossos colegas. Também em breve é a próxima pergunta sobre o congresso da OSAI, que será, como eu referi, em breve, em outubro, em Évora. E a pergunta é, quando é que se prevê que haja mais informações sobre o congresso? Valores, inscrições, o programa? Estamos muito entusiasmados, a Comissão de Organização do Congresso está a preparar tudo com o máximo de empolgamento e efetivamente esperamos até ao final do mês de agosto ter tudo no ar. O programa talvez não, porque depois ainda temos que aguardar as confirmações dos oradores, mas os valores e as inscrições irão abrir até ao final do mês. Muito bem. E para terminar, uma questão um bocadinho mais pessoal. Como é estar à frente de uma ordem e quais os grandes desafios? Tem sido efetivamente um enorme desafio. O maior que eu tenho sentido é tentar equilibrar as duas áreas, portanto temos os solicitadores e temos os agentes de execução, tentar equilibrar no sentido de dar a ambos a mesma atenção, também a mesma levá-los às entidades. Têm realidades muito diferentes, ritmos diferentes, necessidades diferentes, e isso tem sido do maior ponto de equilíbrio que tem sido difícil aqui de alcançar, porque se damos um bocadinho mais de enfoque aos agentes de execução, os solicitadores ficam um bocadinho tristes e vice-versa. Portanto, temos que tentar aqui equilibrar estas duas áreas profissionais, dando o nosso melhor. Tem sido também aqui um bocadinho... Tem havido algum escrutínio a nível de pressão de domínio das questões públicas, tem havido algumas reportagens com os agentes de execução, também tem sido, temos que saber aqui lidar com a crítica, o debate e tentar melhorar aqui
com os média, tentar aqui dar respostas concretas e que leve sempre a nossa atividade dos agentes de execução. Depois temos aquela questão que é o maior desafio desta casa, que é os sistemas informáticos, e tivemos isso recentemente. Portanto, estamos a trabalhar para melhorar os sistemas informáticos e garantir sempre a segurança e eficiência, não esquecendo a modernização tecnológica que precisamos. Temos também as relações institucionais, tem sido, como já tinha feito referência aqui na minha primeira intervenção, tem sido uma experiência fantástica a forma como temos sido recebidos junto das entidades e tem-se mantido. E depois, claro, temos também tido aqui o desafio da formação e queremos efetivamente ter um IFBM rico, com muita formação e adaptada às necessidades dos associados e às ferramentas também que eles precisam no dia-a-dia para dar respostas ao cidadão. Foi uma bela forma de terminar esta ordem para conversar, até para sabermos assim, um bocadinho o lado mais humano do como é o dia a dia da bastonária. Senhora bastonária, muito obrigado por mais este momento de esclarecimento e voltamos, claro, a encontrar-nos daqui a 15 dias no próximo Ordem para Conversar. Até lá. Obrigada, André. Boas férias a todos. Também gostava de colocar uma questão muito simples. É só acompanhar as redes sociais da OSAI e estar atento ao momento em que anunciamos a recolha de questões. Depois, é só aguardar pelo novo episódio do Ordem para Conversar, que começará sempre por este espaço. E sem mais demoras, avançamos para a nossa conversa de hoje. Empenhado em reforçar a participação dos associados nas Assembleias Gerais e na vida da OSAI, Nuno Cardoso diz ser isso mesmo que torna este desafio tão especial. Ter a noção de que este é o órgão onde todos os associados podem ter voz. Vamos então a mais uma conversa, desta vez com Nuno Cardoso, Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Temos hoje connosco o Presidente da Assembleia Geral e este é um daqueles cargos, uma daquelas funções que às vezes nos fazem pensar e refletir, porque vivemos um mundo em que as pessoas parecem cada vez mais afastadas dos meios tradicionais de participação. Não é? É muito mais fácil votar numa sondagem nas redes sociais do que se calhar estar numa Assembleia Geral. E eu perguntava ao Sr. Presidente, ao Dr. Nuno, se realmente isto é um desafio ou se traz mesmo novos desafios a quem abraça esta missão. Sim, bom dia a todos. É um novo desafio. A intenção é mesmo nós aproximar-nos cada vez mais dos associados e o desafio principal é esse, é trazê-los para cá, para casa, é fazê-los participar e decidirem connosco qual é o nosso futuro. O desafio principal é esse, da Assembleia. É preciso mostrar que não somos quem dirige, não somos quem governa o barco, somos um de todos nós que fomos eleitos e estamos cá a cumprir essa função, mas sempre com opinião e sempre a querer que todos estejam e todos digam para que lado é que vamos virar o barco. Porque é muito interessante, porque na verdade é o órgão com maior representatividade. As pessoas que estão na mesa também são elas próprias parte dessa Assembleia, portanto é ali uma gestão de equilíbrios, por vezes também desafiante. Isso mesmo. Nós sentimos também, e acho que isso é muito importante, nós, quem está ali na mesa, também sentir as dores de todos os colegas, não é? Sentimos na primeira pessoa, ali também na nossa pele, aquilo que aquele órgão vai decidir. Portanto, é gratificante estarmos nessa posição porque sabemos valorizar o que é que os colegas do lado de lá nos dizem, porque no fundo também estamos a decidir o nosso futuro, não é? É isso que o apaixona mais e que na altura de avançar para este cargo o mobilizou? É mesmo ter essa sensação de são os ouvidos ou são o palco para a voz dos associados? Isso mesmo. Penso que quando me foi proposto este cargo,
que foi uma enorme honra, obviamente, mas também uma alegria pessoal, porque é o órgão, sem qualquer desprimor para os outros, mas é um órgão que está ali mais próximo de todos os associados. Em teoria poderiam todos aparecer. Em teoria poderão todos aparecer, claro que sim. Claro. Se algum dia chegarmos a... Mas a verdade é essa, é mesmo aquele órgão que tem de contar que um dia pode abrir as portas e estão cá todos os associados. Todos a falar connosco. É isso que nós queremos, é que venham todos. Não temos espaço físico para tal, mas é bom porque que cada vez mais apareçam mais colegas, e tivemos essa experiência na última Assembleia. É importantíssimo ouvir as várias opiniões, os vários aspectos que cada colega foca, que no fundo todos juntos constroem uma decisão mais fundamentada, mais ponderada e, portanto, a meu ver, também melhor para todos nós. E mais representativa de todas as dores, porque o associado que está certamente no interior não tem os mesmos desafios ou os mesmos obstáculos que o que está no litoral, norte-sul diferente, ilhas diferentes, por isso tudo certamente fará muita diferença. E perguntar, olhamos para os associados, para as suas diferenças, mas depois também pergunto, para quem está na mesa, que perfis é que tem de ter realmente quem abraça esta missão? É preciso, lá está, o equilíbrio entre a empatia, mas também a flexibilidade, a capacidade de ouvir. Tudo isto entra na receita? Tudo isso entra na receita. Eu acho que sim, que temos que ter essa capacidade de ouvir, principalmente, porque realmente a mesa da Assembleia é o órgão com maior representatividade dos colegas e da profissão, das profissões, das duas, solicitador e agente de execução. Mas tem que ter esse equilíbrio de dizer, ok, falamos isto aqui e agora, os estatutos dizem-nos isto, e nós temos que estar sempre a fazer esse contrapeso de saber se estamos a respeitar as regras que nos regem. Poderão, eventualmente, numa ou noutra situação, estar mal ou menos bem, mas é a regra em vigor e é aquela que nós vamos fazer, e que até às vezes podemos discordar dela, mas é aquela que temos que fazer respeitar, porque é que vigora até nós conseguirmos alterar para melhor. Mas esse equilíbrio é importante, porque faz com que haja legitimidade, legalidade e, obviamente, que se façam ouvir os colegas dentro dessa legitimidade e dentro dessa legalidade. E é incrível porque, na verdade, tem de haver um grande conhecimento sobre as regras que nos regem, porque as decisões muitas vezes têm de ser tomadas naquele momento, tal e qual como um árbitro em campo, e não há VAR. Portanto, é preciso avançar naquele momento com uma decisão. Absolutamente. É preciso isso mesmo, é ter essa frieza, essa calma de saber que, ok, vamos agora, nesta situação, decidir isto, e pronto, isso é-nos exigido na hora, e temos que o fazer na hora para podermos orientar a Assembleia para este lado ou para aquele, interromper ali aquela intervenção, e essas são decisões, como diz, sem VAR, são decisões que são tomadas ali, naquele momento, e que obviamente nos obriga a ter algum conhecimento, ou o maior conhecimento possível de todas as regras do regimento, da Assembleia, dos estatutos, de tudo o que é que estamos ali a discutir. Outro lado muito interessante da Assembleia é que, na verdade, as matérias que são levadas podem ter uma origem em diferentes órgãos, em diferentes matérias. Lá está, temos duas profissões. E eu perguntava se, nesta interação que tem de ser próxima com todos os órgãos, se outro dos elementos aliciantes para este cargo foi, sem dúvida, também falarmos de um mandato que traz novos órgãos, eleitos até com novos métodos, não é? Neste momento temos órgãos que conciliam elementos de diferentes equipas iniciais. Tudo isso também traz assim um tempero diferente, já que falámos em receita há pouco. Isso.
traz assim uma mística, não é? Traz assim o mistério daquilo que é novo e que às vezes podemos ter algum receio do que é que vem dali. Mas estamos cá, é válido, completamente válido os novos órgãos, fazem sentido existirem, a meu ver, pelo menos, e portanto estamos cá com espírito de colaboração. Acho que o nosso foco da mesa é sempre esse, é estarmos do lado construtivo da coisa, podermos sentar-nos com os vários órgãos, com os novos, com os que já existiam e saber limarmos as nossas diferenças, organizar-nos, no fundo, para que tudo corra pelo melhor para a ordem e para as duas profissões, é isso. E até porque agora envolvemos também membros externos e por isso ainda é preciso ter mais essa capacidade de diálogo, porque muitas vezes também mostrar o lado de dentro da casa pode fazer toda a diferença para quem está do outro lado e está a construir também uma forma de estar no seu cargo. Isso mesmo. E eu agora perguntava, porque esta última Assembleia trouxe, de certa forma, um primeiro passo para se tornar regra a organização por secções. Já tinham acontecido experiências no passado, mas este foi um pontapé, digamos assim, de saída para dizer, a partir daqui nós queremos muito assumir este modelo. Que balanço é que se faz desta primeira experiência, desta etapa? Acho que foi extremamente positivo. Eu tive esse feedback de alguns colegas, de vários colegas, colegas que já fizeram parte dos órgãos, inclusivamente até da mesa da Assembleia, e que se congratularam também eles, porque também defendiam este modelo, e a meu ver foi um sucesso tremendo. Não conseguimos ainda, ao contrário daquilo que eu esperava, que houvesse mais alguma afluência dos colegas. Não o conseguimos, foi uma primeira vez, portanto é aceitável, mas penso que o sucesso da Assembleia se transmitiu para fora e para os colegas. E isso parece-me que vai resultar numa próxima Assembleia com mais gente, com mais participação, que no fundo, como disse há bocado, é isso que nós queremos, é isso que nos enriquece e é isso que procuramos. Foi sem dúvida uma aposta ganha. Poupámos os colegas na sua região deslocaram-se às sedes de Coimbra e Porto e Lisboa, obviamente, com menos despesa, com menos dispêndio de tempo, com menos gastos, e puderam assistir, puderam participar. E se nós conseguirmos, e se este modelo conseguir anular uma procuração, ainda que as procurações são válidas, mas se conseguirmos anular uma procuração, já ganhamos. Porque esse colega não passou procuração, mas esteve cá. Ouviu, falou, se quis falar, falou, participou, opinou, interveio ou não. Portanto, é uma aposta ganha e eu acredito que no futuro vamos ter mais e mais colegas presentes nas secções, porque efetivamente do que eu vi, não que eu o diga, também o digo, obviamente, porque também é essa a minha opinião, mas pronto, poderá ser aqui toldada pela posição que eu ocupo. Mas o que eu ouvi dos colegas é que efetivamente que é uma aposta ganha, foi um sucesso e é isso, estamos cá para continuar a lutar por aí, a ir por aí. Claro, e passará a palavra, portanto, numa próxima, mediante o modelo, já colegas terão falado com outros e já se perceberá melhor, ok, então afinal funciona assim. E portanto eu posso mesmo tirar o conselho. Isso mesmo. Mas, no entanto, não esgotamos aqui as maneiras, eventualmente, de atrair mais colegas, mais associados para estarem nas assembleias. E eu perguntava-lhe, até pensando um bocadinho nas ilhas, porque, na verdade, continuamos a ter aqui um oceano que nos separa e que dificulta muito a participação dos nossos associados. É também algo que está em mente, pensar soluções?
Sim, Ana, sem dúvida, as ilhas são uma preocupação, estão na minha mente, já tenho deitado a cabeça na almofada a pensar que não podemos descurar as ilhas. As ilhas são importantes para nós, como qualquer ponto do país, não há aqui diferença absolutamente nenhuma. Se vamos ao Porto, se vamos a Coimbra, julgo que devemos também ir espreitando e pondo o olho como é que vamos aos Açores, como é que vamos à Madeira, como é que temos esses colegas connosco cá. A ouvir-nos da forma digital, da forma possível, mas temos que começar a olhar e dizer, a apontar o caminho. Aqueles colegas não podem estar sem participarem, não faz sentido absolutamente nenhum, e nós temos que começar a trilhar, é a minha opinião, apenas isso, mas tudo farei enquanto cá estiver para que seja esse o caminho. Seria uma grande satisfação pessoal se, no decorrer deste mandato, nós conseguíssemos daqui a uns tempos a estar também a ouvir os colegas dos Açores, a participarem, a ouvir-nos, eles a nós e nós a eles. Portanto, é uma preocupação, está na minha mente. Farei certamente essa conversa também com a senhora bastonária, para lhe dizer que é esta a nossa intenção. Trabalhar também as ilhas, ter-nos as ilhas cá connosco, também o Algarve, porque tivemos alguma participação dos colegas do Algarve, mas reconheço que a distância ainda é alguma e, portanto, também está na lista. Também temos que falar no Algarve, e também temos que procurar ter o Algarve junto de nós a participar connosco. E há pouco falou das procurações e, na verdade, é um mecanismo que, num primeiro olhar, claro, faz todo sentido, porque se eu não posso estar presente, passo uma procuração ao colega. Mas, por exemplo, sente que, para os mais novos que ainda estão a criar caminho na sua profissão, ainda estão a criar a sua rede de contactos, pode ser desincentivador quando chegam a uma assembleia e percebem eventualmente a diferença de peso de um colega que traz mais procurações e que eles vêm só com o seu voto. Isto pode, na verdade, isto também pode ter um efeito psicológico. Tudo isto pode fazer diferença? Penso que sim, porque nós temos, quem está nisto há uns anitos sabe que há colegas que trazem sempre procurações, e trazem sempre o número máximo de procurações, não trazem mais porque não podem. É bom porque é sinal que os colegas confiam naquele colega, que obviamente sentirão que ele tem capacidade para os representar. Mas para quem vem sozinho, sem procuração, pode ser desmotivante. Eu reconheço isso porque aquele colega primeiro passa a ter muito mais tempo de intervenção e passa a ter outro peso na votação. Portanto, pode até... Obviamente que é um mecanismo perfeitamente legal e aceitável, não vejo mal nenhum nisso, mas pode ser desmotivante, pode criar aqui alguns desequilíbrios, pode criar aqui... pôr mais peso de um lado da balança do que no outro, e os colegas, direi pelo menos os mais novos, numas primeiras contactos com as assembleias, sentirem-se aqui um bocadinho... Qual é o meu lugar? Isso mesmo. O que é que estou aqui a fazer, não é? Porque afinal aqueles 2, 3 colegas que trazem logo 30 procurações acabam por decidir isto quase sozinhos. Pronto, há que ter alguma quer dizer, não há nada a fazer em relação a isto, exatamente. É o que está instituído. Obviamente que todos são livres de trazer as procurações que conseguirem, não é? Dentro do limite que está estabelecido, e portanto não há aqui injustiças, mas não há injustiça porque é o que está estabelecido, e
cumprindo isso, não estamos a praticar nenhuma injustiça. Mas pode ser desmotivante para o colega que vem a primeira vez a uma assembleia e a segunda e dizer, afinal, eu vou lá, mas não conta nada. Não conta nada. Não conta nada o que eu digo. Portanto... Mas lá está, pode haver, havendo esse espaço de intervenção, ao partilhar a sua visão, até pode fazer mudar muitas opiniões que estejam numa Assembleia. Portanto, há que dizer que é aproveitar aquele espaço de escuta ativa, não é? Isso mesmo. Penso que será importante trilhar esse caminho de que, obviamente, sempre com as procurações, porque por algum motivo eu hoje poderei estar, o colega hoje está impedido de ir, tem um serviço marcado, tem um cliente para atender, tem uma questão qualquer que lhe surge e, obviamente, tem esse mecanismo para usar e bem, ainda bem que ele existe, mas por outro lado, o caminho, como disse há bocado, é querer trazer mais gente, serem eles próprios a ouvirem, serem eles próprios a intervir, serem eles próprios a decidir aquilo que discutimos, não é? E já que falámos, neste momento, lá está, estamos a testar um modelo de Assembleia, a testar e implementar um modelo de Assembleia por secções, temos vários desafios, as ilhas, o Algarve, mas quando olhamos para o futuro, já é possível pensar numa Assembleia totalmente em registro online, ou os desafios da condução de uma Assembleia ainda são um obstáculo e ainda afastam bastante essa possibilidade? Eu penso que sim, que ainda afastam, porque eu aí peço desculpa que sou um leigo completo na área informática, mas penso que será difícil ainda neste momento nós temos meios informáticos que nos possam gerir a Assembleia assim tão facilmente. Até por todo o controle que existe logo no acesso à Assembleia, portanto há sempre ali todo um tempo e todo um procedimento de garante. Isso mesmo. Desde a certificação do colega que entra, desde gerir as intervenções dos próprios colegas, não me parece, pronto, e peço desculpa pelo meu desconhecimento da parte informática, mas não me parece que seja para já muito fácil fazer assim online as assembleias. No modelo que fizemos, correu perfeitamente bem. Como sabe, alguém, em geral o presidente da mesa, faz a gestão das intervenções, faz a gestão dos tempos e só por aí, as votações, claro, portanto, só por aí parece-me que seja difícil fazer online, depois nós conseguirmos ter os registros dos votos dos colegas, portanto, há aqui uma série de impedimentos que me surgem assim de repente, que me fazem acreditar que não seja tão já aí à porta, que esteja já aí à porta essa solução. Seria ótimo, porque qualquer colega no escritório, tranquilamente, no carro, com o telemóvel, estaria na Assembleia, encostava o carro em qualquer lado, desde que tivesse internet, estaria na Assembleia connosco. Isso seria o cenário ideal, absolutamente. Não sei, confesso, se há mecanismos que possam dar-nos o controle, dar-nos à mesa da Assembleia o controle depois de todo o que se vai passando na Assembleia, não é? Como disse, desde as intervenções, desde as votações, dos tempos de intervenção, que é uma missão da mesa controlar isso, e parece-me que seja difícil fazê-lo online. E além disso, na verdade, nós também falamos de um outro lado, que é o lado da pessoa que participa, que tem de garantir um conjunto de meios e de infraestruturas e de domínio dessas infraestruturas, que também ainda não é totalmente garantido e assegurado, não é? Isso mesmo. Portanto, podemos até pensar que será, na verdade, mais simples criar mais
centros ou mais locais de concentração de associados do que... Porque está tudo mais assegurado, mais controlado, não é? E estamos a chegar mesmo ao final da nossa conversa e eu gostaria de lhe perguntar, embora estejamos, na verdade, no início do mandato, o que é que, se eu lhe perguntasse agora, o que é que, acontecendo, o faria pensar isto valeu mesmo a pena? O que é que diria agora? Não, era isto que eu escolhia para a meta a ser alcançada de forma indiscutível. Olha, eu penso que o que efetivamente me fez estar a assumir, apesar da minha vida já muito agitada, assumir estas funções foi sentir essa necessidade de termos uma ordem, uma OSAI mais presente, mais próxima. Eu não quero que o colega que até pode ter o escritório aqui na rua Artilharia 1, mas nunca veio à sede, nunca veio, nunca falou com um dirigente, nunca manifestou os problemas que sente no dia a dia. E essa é que é a vitória que eu procuro, essa é que é a missão que eu tenho enquanto cá estiver, que é sentir a proximidade do colega e o colega sentir que tem ali a OSAI. Eu quando os colegas me dizem, e obviamente que a ordem não pode ter 10 ou 20 ou 30 atendedores de chamadas para falar connosco todos ao mesmo tempo. Mas entristece-me quando um colega me diz mas eu liguei para lá e uma vez, e duas, e três e ninguém me atende. E depois mandei um mail e ninguém me responde. E eu acho que isso cria afastamento. Eu acho que isso começam a dizer eles que estão lá. E essa é que é a missão. É que os colegas todos tenham um escritório aqui ao lado, tenham um escritório em Viseu, na Guarda, lá em cima em Valença, lá em baixo em Faro, que todos eles saibam que têm aqui a OSAI à distância de um clique, se isso for possível. É essa a minha missão, é essa a minha vitória quando sair daqui e conseguir olhar para trás sabendo que temos uma ordem que serve efetivamente os solicitadores e os agentes de execução. Por outro lado, tendo de deixar agora uma mensagem aos associados, seria mesmo essa de que incrível seria um dia ter-vos a todos numa assembleia. Venham, participem, façam parte da vida da ordem. Eu não sei, até tenho receio que isso aconteça, mas o meu sonho é esse, é tê-los todos numa assembleia, porque efetivamente isso mostra a proximidade que nós conseguimos, mostra a força que nós conseguimos transmitir, a energia que nós conseguimos, energia positiva, porque se os colegas sentirem que há uma energia, que as coisas aqui na casa-mãe não andam bem, que há ali uns azedumes e que aquele fez isto e aquilo, se sair daqui uma energia negativa, nós afastamos os colegas, porque problemas já eles têm os problemas dos clientes todos para resolver, têm os deles pessoais, ainda vêm para aqui aturar os problemas que os dirigentes arranjaram. Vamos afastar os colegas. Portanto, a energia positiva que nós transmitirmos, esta abertura, esta disponibilidade de dizer aos colegas, estamos cá, estamos por vocês, por nós, porque somos nós também somos, temos a vossa camisola e vocês têm a nossa camisola, somos todos, estamos todos neste barco. E, portanto, esta energia, temos, a meu ver, que transmitir esta energia positiva para os colegas dizerem, não, está lá gente que tem vontade de nos ouvir, tem vontade de trabalhar, tem vontade de resolver os problemas que existem e, portanto, sem dúvida que o meu sonho seria ter essa assembleia com os associados todos. Dr. Nuno, muito obrigada pela disponibilidade por ter conversado connosco e até uma próxima. Obrigado, até uma próxima.
E como já sabe, antes de nos despedirmos, temos mais uma edição do espaço Helpdesk no podcast, com Ruben Pinto, colaborador da OSAI. Olá, Ruben. Cá estamos então para a segunda, digamos assim, a segunda aparição desta rubrica, o Helpdesk no podcast. Mais uma vez, muito obrigado por estares aqui connosco. Olá, Ana, uma vez mais. Muito obrigada também pelo convite. E hoje é sobre leilões que vamos falar. E passo já, sem mais demoras, à pergunta que hoje nos traz até aqui. Fui contactado por um cliente para efetuar um reconhecimento de assinatura para efeitos de inscrição no e-leilões. Contudo, o mesmo é detentor de cartão de cidadão nacional e dispõe da chave móvel digital ativa. Devo efetuar o reconhecimento e solicitar ao cliente que envie o formulário para a OSAI ou posso sugerir que concretize já a inscrição através do cartão de cidadão chave móvel digital? Ana, a inscrição no e-leilões pode também ser efetuada através do cartão de cidadão ou chave móvel digital. E, nesse caso, o utente está dispensado o envio de formulário de inscrição com o reconhecimento da assinatura nos termos legalmente previstos, ficando imediatamente habilitado a utilizar a plataforma. Pelo que, na situação descrita, deverá sugerir a inscrição através do cartão de cidadão ou então da chave móvel digital, por se tratar do meio de registro mais pedido. E hoje temos tempo para mais uma, porque a resposta foi rápida e eficaz. E passamos então a mais uma pergunta sobre o mesmo tema. O meu cliente pretende saber se é possível adquirir um bem com recurso a financiamento bancário, tendo já o crédito pré-aprovado. Pois bem, esta é uma questão recorrente de vários utilizadores da plataforma e-leilões, para a qual não temos uma resposta de sim ou não. O que podemos dizer é que não existe qualquer impedimento na aquisição de bens com recurso a crédito bancário. Todavia, conhecendo os procedimentos habituais das instituições bancárias, essa opção poderá colidir com as regras do Código de Processo Civil, nomeadamente no que se refere aos prazos de pagamento ou às garantias que o banco possa exigir, pelo que deve sempre aferir junto do gestor do processo a viabilidade desta opção na venda em apreço, que poderá ter diferentes particularidades consoante a modalidade da venda em curso. Ruben, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Estamos certos de que serão muito úteis, lá está, para os nossos associados, mas neste caso para qualquer utilizador da plataforma e-leilões. Muito obrigada, Ruben. Agora sim, chegamos ao fim de mais um episódio da segunda temporada do podcast Ordem para Conversar. Mais uns dias e será divulgado o próximo convidado. Para ficar a par de tudo, acompanhe as redes da OSAI. Siga-nos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e Rede X. E adira ainda à comunidade da OSAI no WhatsApp. Quanto a nós, relembramos que poderá recordar todos os episódios nas plataformas Spotify e YouTube ou em osai.pt. E daqui a 15 dias, cá o esperamos para um novo episódio, neste que é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde já sabe, a ordem é só uma: conversar. Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.